Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, saúde, paz, muito estudo em livros seguros. Estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. E agora, toda segunda-feira, nós vamos também publicar um pequeno estudo, sempre sobre as obras importantes, básicas. Na quarta-feira, nós já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E na segunda-feira, nós vamos incentivá-los a estudar o Livro dos Espíritos. É um livro de 1019 perguntas, 1019 respostas, 4.000 itens a serem estudados, compreendidos, assimilados e vivenciados por nós. Aqui, no capítulo 1, eles falam, na parte 2 do capítulo 1, eles falam do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E aí nós vamos escolher alguns trechos para a nossa reflexão, fazendo uma aula, mas incentivando vocês a estudarem o livro na sequência correta. Diferentes ordens de espíritos. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Pergunta 96. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Isso quer dizer que Deus nos criou simples, ignorantes, sem saber, Livro dos Espíritos, mas com todas as potencialidades de desenvolvermos a nossa inteligência com base no conhecimento da verdade. Aplicando esses conhecimentos em nós para subirmos os degraus da perfeição. Daí, ele nos oferecer várias encarnações. Nós, quando morremos, nós deixamos o corpo, mas o espírito leva toda a sua bagagem intelectual, ética, moral, boa e ruim. É ele que vai ter que depois saber fazer essa separação. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em números determinados? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas com barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, eles podem reduzir-se a 3 principais ordens. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, a má vontade de estudar, a má vontade consigo de estudar, a ignorância, o desejo do mal, e todas as paixões que mais lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então aqui os Espíritos mostraram para nós, no Livro dos Espíritos, que nós temos 3 ordens. E seguindo o estudo, eles vão mostrar 10 escalas de espíritos, desde os mais atrasados, de acordo com a sua má vontade de estudar, e de se reformar, até aqueles que aceitam
cursar a escola da alma, fazendo o primário, o ginásio, o científico, a faculdade, não para ter títulos, mas para irem adquirindo os conhecimentos e exercitando esses conhecimentos em suas vidas, fazendo as suas reformas, tornando-se criaturas do bem, e vão colocar isso para fora, junto com seus irmãos, com a sociedade e com o mundo aonde vivem. É aí que vai se caracterizar a verdadeira caridade. Só fazer o bem, mas o bem responsável, consciente, o bem embasado na lei. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, nós temos uma divisão feita pelos Espíritos, proposta pelos Espíritos, para nós termos ideia do que acontece conosco. Então nós temos, nos mundos intermediários, há uma mistura do bem e do mal. Predominância de um e de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los em de um modo geral, como se segue. Eles dividem em 5 mundos. Os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina. E, junto com esse mal, o que mais predomina é a ignorância, a má vontade de estudar, a preguiça de se reformar. Os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. E os mundos celestes ou divinos, moradas dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente, mas pelos esforços de seus componentes. Daí a oportunidade de reencarnarmos várias vezes e irmos pelos nossos próprios esforços, passando de um mundo para outro. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas. A Terra, isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas. E é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Olha como é que é importante estudar. Nós precisamos estudar os livros seguros para entendermos o mecanismo da engenharia divina. Deus nos cria, Deus cria esses planetas, essas escolas, para que os seus filhos saibam cursar a escola e se melhorarem pelos seus esforços. E aqui diz o Livro dos Espíritos, falando da ordem dos espíritos. Da ordem. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. E pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então, nós precisamos estudar a obra completa espírita para entendermos como funciona o mecanismo. Nós precisamos parar de ficar escravos de estudos que não têm nada a ver com as obras básicas, com os evangelhos de Jesus.
Nós precisamos parar de ficar escravos da mediunidade de última hora, desses livros escritos só para o sensacionalismo. Olha o que diz o Livro dos Espíritos. É um livro que deve ser lido em 6 vezes numa encarnação, na sequência, todo dia, de 1 a 4 horas por dia. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer. As mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Então, o livro vai nos mostrando que só tem um caminho, é estudar a lei e se enquadrar nela. Aqui no Livro dos Espíritos, ele faz uma menção à segunda ordem, os bons espíritos. Mas eles só alcançam essa segunda ordem porque estudaram, se esforçaram, porque pararam de ser escravos de sermões, de palestras que não têm nada a ver com a mecânica da evolução de cada um de nós diante da lei de Deus. Esses espíritos compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Trabalham o tempo todo. O amor que os une lhes é a fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição. Então aqui, meus amigos, nós temos várias passagens muito interessantes para que nós possamos compreender o estudo, compreender a verdade tão falada por Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade iluminará os seus passos. Aqueles que me seguem jamais cairão nas trevas. Aqueles que estudam o meu material saberão seguir o caminho para o bem. Saberão nascer, trabalhar. Saberão passar pela morte. Saberão viver por alguns tempos em cidades espirituais, estudando, planejando novas encarnações, para chegar aqui e cumprir as leis de Deus, sempre subindo os degraus da perfeição. Só o estudo nos leva a essas compreensões maravilhosas. E é por isso que nós estamos aqui, procurando incentivar, empolgar a vocês estudarem as obras básicas do Espiritismo, os evangelhos de Jesus. Muito obrigado pela atenção. Um grande e fraternal abraço. Tudo de bom para todos nós. Tudo de bom, sempre com base no estudo em livros seguros.